aí, você está procurando um arquiteto ou você está procurando um decorador? Começamos com a formação. Um arquiteto, ele faz uma faculdade de arquitetura. Faculdade de arquitetura, ela demora 5 anos para ser concluída. Enquanto um profissional, ele lida com a estrutura do local, o outro profissional, ele trabalha com a finalização do lugar. Eu coloquei aqui algumas coisas que eu usei na época da faculdade. Esse aqui é o Neuffer. O que é o Neuffer? Neuffer é um livro onde você tem todas as dimensões de tudo que você pode imaginar. É o AutoCAD. O AutoCAD, ele é uma ferramenta de desenho. Para você aprender a mexer no AutoCAD, você tem que saber mexer nessas coisas que eu vou mostrar agora. A curva francesa. Bolômetro. O bolômetro é uma régua de bolas. Você vai dar entrada na prefeitura com uma planta, você precisa deixar marcado aonde está o norte. O elipsômetro, que é a mesma coisa do bolômetro. Quer dizer o seguinte, quando você está desenhando, você está desenhando um desenho 100 vezes menor do que ele é na verdade. O arquiteto gosta de fazer sacada inclinada, parede redonda. Então ele precisa de o quê? De um transferidor. Normógrafo é um equipamento que a gente tinha para poder escrever nas plantas. Então a gente pegava a aranha, encaixava a caneta nanquim aqui na aranha, aí encaixava a aranha aqui nessa régua e ia passando os números. A gente risca no AutoCAD, que tem lá ponta 01, 02, né, que tem as cores. Isso tudo foi baseado aqui nessas canetas. Eu tenho as minhas canetas guardadas ainda, mas eu nunca mais usei. Era tão chato lidar com isso, a gente tinha, cada dia que terminava de usar, tinha que lavar, deixar dormindo no detergente. Mas isso aqui é o pai do AutoCAD. Essas canetas, esse normógrafo, isso aqui tudo coisa que vai ficar para a história. As empresas mandavam esses moldes aqui para o escritório da gente. Esquadros. A gente aprende a desenhar com esquadro. Esse aqui é esquadro de 45. Esse aqui é um esquadro de 60. E a gente apoiava esses esquadros ou na régua T ou na régua paralela presa na nossa prancheta. Hoje a gente não precisa de nada disso. Mas para a gente aprender a desenhar no AutoCAD, você tem que saber exatamente para que servem esses ângulos, essas formas todas aqui, ó. Então, arquiteto é um ser que é apaixonado por lápis de cor. É um cara que é apaixonado por cores. Olha aqui, catálogo de cores. Tudo isso que está aqui, que eu mostrei para vocês, seria capaz de desenhar uma planta dessa aqui, ó. Aqui as letrinhas que a gente faria com o normógrafo. Aqui as curvas que a gente faria com a curva francesa. Hoje a minha prancheta, ela tem uma calculadora, porque eu prefiro ter uma calculadora para que eu não precise estar toda hora fechando o desenho para poder fazer os cálculos. O teclado, onde eu dou os comandos do programa. Um mouse sem fio e o meu AutoCAD. E aqui dentro do computador eu tenho todos os meus arquivos. Aqui o detalhe de uma clínica enorme que eu fiz, escritório muito grande. Cada cadeirinha dessa daqui é o lugar de um funcionário, aqui a sala do presidente da empresa, a sala do administrativo e RH,
Aqui todas as baias de trabalho, aqui uma cobertura. Essa área toda aqui estava dando vazamento para o apartamento quando ele foi comprado, que a gente solucionou. Aqui fizemos uma ducha, a parte da churrasqueira, andar de baixo, com toda a modificação. Aqui a gente tinha uma varanda que eu integrei com a sala. Outra clínica que eram 2 conjuntos, um andar, né, do prédio que eu integrei. Aí ficou só uma clínica. Aqui tem a pasta de todos os meus clientes. Cada cliente tem a sua abinha. Todos os detalhes envolvidos, cada peça que for colocada está desenhada nos detalhes, que tipo de corrediça que a gente quer que coloque, que altura, que profundidade, e todos os orçamentos, todos os e-mails que a gente troca com o cliente, que troca com os fornecedores. Que fazem pontes, arquitetos que fazem estádios de futebol, ginásios, concha acústica, anfiteatros. E tem arquitetos que trabalham só com reformas de apartamento, tem arquitetos que fazem tumbas em cemitérios, especializado em trabalhar com hospitais, com franquias. Né? Todas essas franquias que a gente vê bonitinhas por aí, do tipo do McDonald's, Outback, urbanistas. Né? A gente pode projetar a cidade, projetar conjuntos habitacionais, ver o tamanho das ruas, como que vão ficar colocados os carros, se eles vão ser colocados em 45 graus. Olha aqui, ó. 45 graus, ou se os carros vão ser colocados a 60 graus. Tá vendo como essas coisas fazem parte do nosso dia a dia? O que é a arquitetura de interiores? São as obras feitas dentro de ambientes, seja lá que ambiente for. Pode ser de uma casa, pode ser de uma escola, pode ser num consultório, num hospital. É quando você está trabalhando no interior das obras. E aí, muitas pessoas confundem isso com decoração. A gente é paisagista também, a gente aprende a mexer com plantas. E o arquiteto também, ele pode ser um designer. Eu, há muitos anos atrás, eu fui designer de uma empresa de tapetes. Então, os tapetes saíam da empresa com os desenhos que eu fazia. Então, eu bolava os desenhos, mandava para a empresa, o tear montava e aquilo era vendido em grande escala. Porque a gente sabe que a gente tem que fazer uma obra para sempre. A gente não vai fazer uma obra só para tapear o cliente. Então, em primeiro lugar, quando a pessoa disser para você, não, eu não cobro projeto, as lojas é que me pagam, fuja, mas fuja sem olhar para trás. O arquiteto cobra projeto por metragem quadrada de trabalho e por tempo que ele vai ficar até essa obra ficar pronta. A arquitetura está além de ter bom gosto, além de ter jeito para coisa. A gente tem estudo para isso. Nós estudamos para poder fazer o que a gente faz. Então, eu sei que um trabalho complementa o outro. Canso de chegar em obra que o pedreiro deu ideia de fazer isso, que o pedreiro deu ideia de fazer aquilo, mas pedreiro não é arquiteto também. E eu amo os meus pedreiros, não vivo sem eles. Não adianta eu ter estudo, eu saber fazer a coisa se eu não tiver uma boa mão de obra para trabalhar comigo. Mas a responsabilidade de toda a obra ainda é nas minhas costas.
Então, é isso que o cliente precisa saber, que o cliente, na hora que ele está contratando um arquiteto, ele está contratando toda a responsabilidade daquele processo. E aí? Mesmo assim, você ainda quer contratar um arquiteto para trabalhar para você?